Olá, meu nome é Letícia Santana de Oliveira, eu sou aluna da Agronomia da Universidade de Brasília, sou orientanda da professora Thaís Ribeiro Santiago e nosso trabalho debate sobre o uso de nanopartículas de cobre para o controle de Pratylenchus brachyurus em soja. Com um crescente aumento populacional, a produção de alimentos teve que se adequar para atender a demanda. Com isso, houve também um aumento significativo do uso de produtos químicos nocivos para o controle de pragas e doenças que atacam essa produção, levando assim à busca por novas alternativas, devido ao alto custo, toxicidade que certos produtos causam e a indução de resistência aos patógenos. Uma delas, que vem sendo bastante estudada nos últimos anos, é a nanotecnologia. A nanotecnologia é uma ciência multidisciplinar que já é muito utilizada em várias áreas do conhecimento, como a medicina, a indústria, a área cosmética, porém ela ainda é muito pouco explorada no campo de ciências agrárias. Essa área ainda carece muito de estudos, principalmente em certas espécies de nematóides, que é o que a gente está estudando nesse trabalho. O que chama bastante atenção é o tamanho dessas nanopartículas, como mostra nessa imagem, elas são realmente muito pequenas em comparação a outros organismos. Elas têm média de 1 a 100 nanômetros e são conhecidas pelo seu amplo espectro antimicrobiano. Algumas formas de ação das nanopartículas são a inibição da respiração, a alteração no funcionamento de enzimas e proteínas, na replicação da célula e a interferência na permeabilidade da membrana plasmática. A ação antimicrobiana esperada em questão é contra o fitonematóide Pratylenchus brachyurus, que é um dos de mais importância na cultura da soja, devido aos danos provocados na raiz. O Brasil, ainda por cima, apresenta condições favoráveis para que ocorra a sua multiplicação, e ele encontra-se distribuído por todo o território nacional e já foram relatadas perdas de até 50% devido a esse nematóide. Os juvenis e adultos de Pratylenchus brachyurus atacam as raízes, deslocam-se repetitivamente para dentro e fora dos tecidos e causam danos mecânicos devido a esse movimento migratório. Esses danos levam à necrose das raízes, o que prejudica a absorção de água e nutrientes, o que interfere diretamente no ciclo de vida da planta. Sendo assim, os objetivos desse trabalho são a caracterização do tamanho e reprodutibilidade de 3 sínteses de nanopartículas de cobre, a estabilidade dessas nanopartículas de cobre em temperatura ambiente e a 45 graus Celsius, e a avaliação da atividade antimicrobiana de nanopartículas de cobre in vitro. Bom, a metodologia. 3 lotes de nanopartículas de cobre foram sintetizados no laboratório de biofísica molecular da UNB. O diâmetro hidrodinâmico e o índice de polidispersividade foram medidos utilizando o equipamento Zeta Sizer. A concentração inibitória foi testada em triplicata, sendo essas concentrações de 100, 50, 25, 10 e 1 microlitro, além do controle e um fungicida de referência, comercial de referência. Após 48 horas a 25 graus Celsius, que essas amostras foram mantidas em temperatura ambiente, elas foram transferidas para o funil de Berman. Foi feito um teste de PCR para confirmar a presença de Pratylenchus brachyurus. Aqui nós temos os resultados de tamanho e potencial zeta das nanopartículas mantidas em temperatura ambiente a 45 graus, os lotes 1, 2 e 3 por 0, 30 e 60 dias após a síntese. O diâmetro médio observado é de 1 nanômetro e o potencial zeta, que indica estabilidade, possui medidas médias menores que 20 mV. Aqui nós temos os resultados do índice de polidispersividade, que se refere à variedade do tamanho da amostra relativa à sua distribuição por intensidade. Esse valor varia de 0 a 1 e quanto menor, mais uniforme é essa amostra. A gente pode observar nanopartículas polidispersas porque apresentaram um índice de polidispersividade em média maior que 0,2. E em relação à contagem de nematóides, os que passaram pelo funil de Berman, a quantidade reduziu consideravelmente em relação aos que estavam em contato com a água, especialmente nas concentrações de 100 e 10 microlitros. Aqui são imagens de microscopia eletrônica de transmissão para avaliar a localização e penetração de nanopartículas de cobre na célula vegetal. Dependendo do tamanho dessas nanopartículas, elas podem se acoplar em diferentes estruturas da célula vegetal. Bom, algumas considerações finais sobre o trabalho. As nanopartículas de cobre se mostraram eficientes no controle de Pratylenchus brachyurus, porém experimentos adicionais devem ser realizados para testar também a eficácia in vitro e alguns outros mecanismos de ação. É interessante porque o cobre ele já é um velho conhecido no controle de pragas e doenças na agricultura. A gente tem aí fungicidas à base de oxifloreto de cobre, mas as propriedades em nanoescala do cobre estão sendo mais exploradas por agora, o que o transforma em uma alternativa promissora no controle desses fitoparasitas. É interessante também porque as nanopartículas possuem uma fácil absorção pelas plantas, elas são muito bem aproveitadas e também possuem um baixo acúmulo de resíduos.
o que é muito interessante, porque hoje em dia a gente tem que pesquisar fontes sustentáveis de controle, que não coloquem em risco o produtor, o consumidor, os animais, o meio ambiente. Então é muito importante que a gente procure fontes alternativas para otimizar a produção brasileira. Muito obrigada!